Luiz, a palavra é tua, fique à vontade. Perfeito, obrigado, Lisa. Não, eu queria começar te agradecendo, assim, né? Agradecendo muito pelo convite, pela oportunidade de vir conversar com vocês, né? Acho que é sempre muito legal a gente trocar entre os diferentes núcleos ali do grupo, assim. Né? Acho que a gente já fez mais isso, né? Os últimos anos foram um pouco malucos por várias questões, né? A gente tem feito menos reuniões grandes, tem mais as jornadinhas como esse espaço de integração, mas é sempre bom esse espaço de reunião também, né? Acho que é um outro registro diferente dos eventos. Então, eu queria agradecer muito, né, dar bom dia a todo mundo. Eu acho que eu conheço a grande maioria das pessoas aqui, assim, né, em maiores ou menores graus, mas enfim, vou me apresentar um pouco, falar um pouco do meu processo, assim, entre GPS e o que eu estou fazendo agora, e depois passar para falar um pouco da semiótica crítica. Eu fiz uma apresentaçãozinha, assim, foi muito legal de fazer, inclusive, assim, agradeço a oportunidade de fazer isso, porque me levou a rever um pouco esse processo e esse trajeto da semiótica crítica, e o meu também um pouco, assim, fazer um trabalho um pouco arqueológico, foi divertido. Como a Anisa falou, eu sou formado aqui, esse grande aqui geral do espaço virtual, né? Mas aqui na URGS, já que a gente está aqui dentro do grupo Corporalidades, eu fiz o mestrado e doutorado na FABIA, né, com o Alexandre, e depois ali no final do doutorado com a Milena, por conta do falecimento do Alexandre, né? Foi uma das pessoas que pegou isso bem no meio do processo, ali, do doutorado. E agora eu estou no Rio de Janeiro, eu faço um pós-doc aqui na UFRJ, com uma bolsa da FAPERJ, no programa de pós-graduação em Ciência da Literatura, porque eu sempre tive um pouco a minha trajetória com o pé em duas áreas, assim, né? Toda a formação em comunicação, mas eu sempre trabalhei com objetos literários, né? Objetos e conceitos da teoria literária também, né? Pensando um pouco esses cruzamentos entre teoria da comunicação e teoria literária. Então surgiu a oportunidade de fazer um pós-doc na Letras, e eu achei interessante fazer um pós-doc nesse PPG de teoria da literatura. Assim, eu tenho trabalhado hoje em dia, mas ainda mesmo sendo na literatura, eu ainda trabalho um pouco com esse hibridismo conceitual e teórico, porque eu estudo poesia brasileira contemporânea, mas eu estudo a ideia de comum de comunidade, a poesia brasileira contemporânea. Então, tensionando um conceito de comum que também é um tensionamento importante para as teorias da comunicação, né, historicamente, assim, né, e uso vários textos de teorias da comunicação para pensar a comunidade na poesia, assim, poesia como um modo de encarnação ou de experimentação de certas formas de estar junto, o que também é um problema comunicacional em certo sentido, assim, né? E é um trabalho que também é atravessado pela perspectiva da semiótica crítica, né? Porque eu entrei no grupo, né, quando eu estava fazendo TCC, né? Quem passou, quem está um pouco mais de tempo lembra que o Alexandre fazia até os orientandos de graduação de monografia participarem ativamente do grupo, né? Era um grande laboratório nesse sentido, assim, de formação, porque a gente estava ali já na graduação, tendo essa incidência ali, né, discutindo os nossos trabalhos junto com as dissertações e teses, sem grandes diferenciações hierárquicas, né. Isso foi uma experiência muito importante para mim. Eu entrei ali no grupo, fazendo meu TCC em 2015. 2015? Isso, 2015. Aí fiz o meu mestrado de 2016 a 2018 e o doutorado de 2018 a 22, né? Período bem caótico do doutorado. Então, eu peguei a pesquisa de semiótica crítica já um pouco andando, né? Ela tinha começado um pouquinho antes, em 2012, mas ela estava apresentando alguns dos seus primeiros resultados ali para 2014, 2015, quando eu estava entrando no grupo, né? Então, eu, de certo modo, acompanhei esse desenvolvimento da semiótica crítica, e esse desenvolvimento da semiótica crítica me acompanhou. Acho que tudo que eu faço é um pouco por dentro dessa perspectiva da semiótica crítica, com seus autores, né? Eu trabalho primordialmente com Derrida e Barthes, as coisas que eu faço, mesmo hoje ainda, nessa pesquisa na Letras, e não só com os autores, mas com essa perspectiva. E eu vou tentar falar um pouco aqui da semiótica crítica como essa construção de um olhar para as teorias no primeiro momento, né? Ela surge com uma perspectiva, a gente pode pensar metateórica, né? Metaconceitual, mas depois ela também volta esse olhar crítico que era inicialmente pensado para as teorias tradicionais da semiótica, como um olhar para fenômenos comunicacionais, né, no primeiro momento, assim, desenvolvida para pensar fenômenos, objetos e conceitos comunicacionais, assim, né. Então, de certo modo, depois que a gente entra nesse universo da semiótica crítica, é como se a gente tivesse colocado um óculos, ou mais ainda, né, feito uma operação focal que o nosso olhar vai olhar a partir das perspectivas da semiótica crítica, né. Ela é uma espécie de pedagogia do olhar, pedagogia das análises, né, que acho que também tem um pouco a ver com esses esforços de pensar um desenvolvimento metodológico a partir dela, né, que eu segui o interesse do grupo,
eu acho que é um pouco o interesse geral, assim, a partir da semiótica crítica. Eu vou falar um pouco mais disso no final, sabendo também que são dos focos de interesse do grupo. Eu vou compartilhar com vocês, eu acabei fazendo uma apresentação para organizar um pouco a minha fala, né? Também apresentar algumas coisas visualmente. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo o Canva? Sim, tá, dá para ver aqui. Sim. Perfeito. Então, né, semiótica crítica, né, mas quando a Nízia me convidou para falar da semiótica crítica, além da alegria de ter esse convite, assim, né, dessa oportunidade, eu fiquei pensando o que falar, na verdade, assim, né, depois desses tantos anos, assim, né, mais ou menos agora 13 anos da pesquisa de semiótica crítica, né, 15 do GPESC, né, que começa quando começa a ser articulado quando o Alexandre entra na URGS ali em 2009, mas ele começa organizar isso em 2015, a pesquisa da semiótica crítica começa em 2012, né? O que falar sobre isso, né? E eu fiquei pensando em algumas questões e discussões que a gente teve em alguns eventos e também em reuniões de grupo, que é uma necessidade, talvez, né, de consolidar essa ideia, né? Consolidar essa ideia, talvez, como algo que a gente está, de fato, ofertando ao campo. Algo que a gente já está fazendo desde o início dela, assim, né? Mas talvez ter isso um pouco mais, de certo modo, um pouco mais organizado, assim, a partir das pesquisas que a gente fez, assim, né? Talvez, quem sabe, chegando a um conceito de semiótica crítica, um pouco que eu quero chegar com vocês, assim, né? Então, eu quero falar um pouco sobre o que é a semiótica crítica, tentar responder essa pergunta, né? Que é o tipo de pergunta mais difícil de ser respondida, né? A definição do que são as coisas, do que são os conceitos, do que são os movimentos, né? Parece a primeira pergunta a ser feita, mas é sempre mais difícil, né? É sempre bom de começar a disciplina com esse tipo de pergunta, né? O que vocês entendem por teorias da comunicação? O que vocês entendem por metodologias? Surgem várias coisas. E dentro da semiótica crítica vão surgir várias coisas também, mas fazendo esse trabalho de voltar ali aos textos, né? Voltar aos artigos que o pessoal do grupo fez, as teses, dissertações, né? Também os próprios textos do Alexandre, deu para perceber que a gente pode pensar esse percurso, né, em dois movimentos, assim, né? A semiótica crítica foi, é e será também, né, ao mesmo tempo um programa de pesquisa e um conceito, né? Ela surge como um programa de pesquisa, ela surge como uma perspectiva para organizar os trabalhos do grupo, né, os trabalhos do Alexandre, também de outros professores ali, e, sobretudo, as nossas monografias, dissertações e teses, mas, ao longo do tempo, dentro desse programa de pesquisa, eu acho que a gente tem alguns insumos para poder já pensar, né, e fazer essa proposição para o campo, né, para a área da semiótica crítica também como um conceito, né. Ela organiza conceitos, mas ela talvez seja também, possa ser oferecida como um conceito, assim, né. Acho que ela não está consolidada como conceito, mas justamente o trabalho do conceito é esse esforço de chegar a ele. Assim. Vou chegar um pouco isso ao final da minha fala, espero. E a partir disso eu dividi a fala nesses dois processos, nesses dois movimentos, assim, né? Tentar entender o que foi a semiótica crítica, né? O que se fez com a semiótica crítica, como ela surge, que tipos de trabalhos e que tipos de inferências ela chegou, né, como um programa de pesquisa, para no final talvez fazer algumas provocações de como ela pode se organizar como um conceito. Assim, né? Acho que não tem o conceito ainda para oferecer para vocês, mas a partir dessa perspectiva a gente pode chegar a alguns apontamentos conceituais para construir isso coletivamente também. Eu acho que um dos principais pontos da semiótica crítica é essa coletividade também, assim, né? Como eu vou mostrar, assim, né? Acho que só reafirmar, eu acho que esse espaço aqui, né, a gente com 20 pessoas aqui na chamada, num dos núcleos do GPS que já demonstra essa coletividade de certo modo, né. Mas então, começando do começo, né, a semiótica crítica ela começa a ser desenvolvida ali, como eu já comentei, a partir de 2012. Ali em 2012 que a gente tem uma das primeiras, a gente consegue ler a semiótica crítica em alguns textos pela primeira vez, assim, né. Eu sei que isso já estava sendo discutido no grupo de algum modo antes, assim, né, mas mais nos espaços das reuniões, dos encontros, né, mas dentro desse trabalho de arqueologia intelectual é 2012 o marco. Assim, a gente tem um primeiro artigo que vai falar de semiótica crítica em 2012, que é o Deleuze e a semiótica crítica, assinado pelo Alexandre, pelo André, pelo Marcelo e pelo Jamer. Né, e a gente tem essa discussão sendo um pouco mais consolidada a partir desse momento. E de onde é que vem a semiótica crítica? Né? Ela vem de um interesse, assim, sobretudo ali do Alexandre, de discutir mais frontalmente a semiótica dentro do GPESC, dentro da Fabico e dentro da área, né? É um movimento que ele está fazendo de algumas pesquisas que ele fazia de cinema, anteriormente na época, né? Já desde a Unicinos, mas no começo da Fabico ele ainda estava pesquisando cinema.
E nessa virada, essa tentativa de virada do programa de pesquisa para um programa de pesquisa mais frontalmente semiótico, ele encontra esse termo, né? Semiótica crítica não é necessariamente um termo inventado pelo próprio Alexandre, na verdade é colhido de uma leitura que ele vai fazer desse livro do Ciro Marcondes Filho em 2002, né? Espelho e a Máscara, o Enigma da Comunicação no Meio do Caminho, que é um livro de teoria da comunicação do Ciro, bem ao estilo daqueles livros de teoria da comunicação do Ciro, que é ao mesmo tempo um recorrido de teorias da comunicação, mas é uma tentativa de propor uma teoria, né? Que já é, nesse momento, o primeiro movimento da teoria que o Ciro vai propor depois como uma nova teoria da comunicação, muito baseada nos conceitos de afeto e de contato, né? Muito a ver com uma certa fenomenologia da comunicação. E acho que o Espelho e a Máscara já traz isso um pouco, desde o título a gente vê, né? Que comunicação tem entre o espelho e a máscara, né? Comunicação muito centrada no espaço de representação, que era uma crítica que o Ciro fazia, e um tipo de perspectiva que o Alexandre era crítico ao Ciro, né? Acho que tem um embate entre o que o Ciro estava tentando fazer nesse livro, nos livros posteriores, que a gente tentou fazer no grupo. Mas é interessante que o Alexandre, lendo esse livro do Ciro, ele se depara com esse termo, semiologia crítica, na verdade, que é um termo que o Ciro vai usar só uma vez ao longo do livro e vai usar numa tabela, né? É engraçado ver os textos, os nossos textos do grupo, assim, tipo, essas referências, tem essas coisas de algumas grandes referências que vão, de certo modo, se perdendo. A gente vai falando, vários textos vão dizer, não, é um termo que o Ciro Marcondes Filho bota numa nota de rodapé, mas não era uma nota, era uma tabela. Essas coisas vão um pouco, assim, né? Citação, Alexandre falava muito numa citação do Deleuze sobre Ernest Levy, como uma citação toda errada. O Alexandre inventou na cabeça dele, é impossível recuperar essa citação, assim, né? Porque essas coisas vão sendo absorvidas e vão sendo apropriadas ao longo do tempo, né? Mas então, semiologia crítica aparece nessa tabela que o Ciro coloca ali no meio do livro, né? Que é um livro também de compilação de teorias da comunicação, meio estilo Luiz Martino, Vera França, assim, né? E ele faz uma tabela para organizar as teorias da comunicação. E o Ciro vai dizer que, na verdade, o pensamento semiótico, né, se divide em algumas vertentes ao longo da história da comunicação, dentro dessa tabela. E a gente tem... Ele divide semiologia e semiótica no primeiro momento, acho que é um movimento interessante da gente frisar, que é feito pelo Ciro e depois desfeito pela gente, pela semiótica crítica, né? Mas ele divide semiologia e semiótica e coloca a semiologia clássica e o que ele chama de semiologia crítica, né? Ligando a semiologia crítica ao pós-estruturalismo, colocando alguns autores como sendo parte da semiologia crítica, que é um grande, né, compilado ali de autores tidos como pós-estruturalistas, e alguns temas e conceitos que são interessantes para essa perspectiva, assim, né? E, de certo modo, funda a ideia de uma semiologia crítica só usando um nome numa tabela. E o Alexandre, muito, né, muito alexandrianamente, acho que é um gesto muito próprio do Alexandre, né, toma essa pequena menção muito rápida, assim, né, como um indício de alguma coisa que pode ser pensada, né? E ele, de certo modo, faz três gestos. A gente poderia pensar como três gestos que ele está... Três, na verdade, não, né? Quatro gestos que podem ser depreendidos um pouco desse movimento que ele vai fazer de roubar esse termo semiologia crítica do Ciro para construir um programa de pesquisa próprio, assim, né? Acho que a primeira coisa que é interessante da gente perceber é como a menção à semiótica crítica se confunde com o que a gente chama de pós-estruturalismo, né? Aludindo esses autores, sobretudo os franceses, que ali a partir dos anos 60, meados dos anos 60, começam a derivar do formalismo, certo formalismo que começa a se organizar em torno do legado de Saussure, como, por exemplo, né, a semântica de Greimas, né, e estão tentando pensar mais criticamente nesse sentido, né, fazer algumas críticas a alguns conceitos da semiótica. Acho que o grande marco disso, né, nesse momento, é o texto do Derrida, o Signo, a Estrutura e o Jogo nas Ciências Humanas, né, que é um texto que o Derrida apresenta em 66, justamente num colóquio nos Estados Unidos, na Universidade de Johns Hopkins, dedicada ao estruturalismo, né? Um grande colóquio festivo, assim, para falar do estruturalismo, essa nova grande teoria, essa nova grande saída conceitual para as ciências humanas, e o Derrida apresenta um artigo detonando o estruturalismo, né? Um artigo que é uma grande crítica ao Lévi-Strauss, o que já é um movimento, né, que vai denotar uma coisa que está sendo feita nesse momento, que é uma semiótica que está criticando a própria semiótica. O que todos esses autores vão fazer, em maior ou menor grau, acho que o Deleuze e o Foucault são que fazem isso de modo mais explícito, né? O Derrida vai pegar alguns conceitos de semiótica, mas
vai levar um pouco para esse lado, né? Então, semiologia crítica não é apenas uma continuação da semiologia, né? Ela é uma semiologia que está ligada ao pós-estruturalismo primeiro, acho que essa primeira inferência que a gente tira dessa tabela, dessa questão, né? E a segunda é que ela é uma semiologia que está se construindo a partir de uma crítica aos princípios conceituais e teóricos da própria semiologia, né? Ela é uma semiologia que vai se desenvolver construindo conceitos que estão tentando, de certo modo, mostrar os limites dos conceitos tradicionais da semiologia, né? Como, por exemplo, o conceito de estrutura, né? Que é criticado pelo Derrida, ou o conceito de signo, que é criticado pelo Derrida, pelo Deleuze, né? Pelo Foucault, em certo sentido também, né? Então, é uma semiologia que está tentando trabalhar dentro das suas próprias bases, né? Uma espécie de meta-semiótica, em certo sentido, a semiologia crítica, né? Porque ela está justamente se apropriando desses autores da operação desconstrutiva, né? Dessa lógica desconstrutiva, como apontada pelo Derrida, como esse processo de revelar tudo aquilo que está, de certo modo, sendo escondido pelo conceito. Todo o processo de construção desse conceito, que o conceito esconde, né? Como uma máscara, então, né? Mas, ao demonstrando esse processo, a gente consegue revelar algumas hierarquias, alguns binarismos, também, às vezes, alguns resquícios de um pensamento autoritário, né, que Derrida chamava de metafísico, por trás desses conceitos, mas sem abandonar os conceitos. Eu acho que esse que é um movimento importante também, né? O que esses autores estão fazendo com os conceitos semióticos não é propor outros conceitos no lugar. Mesmo quando eles fazem isso, como, por exemplo, Derrida falando de gramatologia ao invés de semiologia, é sempre para colocar no centro do palco o conceito criticado, né? A gramatologia está tentando fazer alguma coisa com a semiologia, mas ainda fala de semiologia. Eu ainda falo de signo, né? Deleuze ainda fala de signo, né? O Foucault ainda vai falar de discurso, né? É manter esses conceitos, mesmo com seus problemas, porque trazer eles para o palco com seus problemas traz algumas oportunidades de pesquisa, né? Primeiro, essas oportunidades de desconstrução, né? E a partir da desconstrução, não colocar outras coisas no lugar, mas manter essa tensão visível, né? Na discursividade teórica, né? No discurso teórico. Então, essas são as duas conclusões que estão um pouco na tabela do Ciro, de certo modo, e que o Alexandre e o grupo se apropriam a partir disso. Mas aí tem outros dois gestos que eu acho interessantes, né, nessa apropriação de um conceito presente numa tabela do Ciro nesse livro, né? Primeiro, que é uma apropriação de um termo que está num livro menor do Ciro, não é assim um grande livro do Ciro, acho que as grandes obras que o Ciro vai produzir dentro da proposta dele da nova teoria da comunicação vão vir depois, né? O Escavador de Silêncios, todos os livros que ele vai trazer lá eu não lembro se é uma tetralogia ou uma pentalogia, mas é uma série de livros que vão sair lá pela Paulus, que são, de certo modo, a grande obra do Ciro, dentro dessa perspectiva da nova teoria da comunicação. O Alexandre retira esse termo de um livro que não está aí, é um livro menor, um livro bem inicial do Ciro, e não é um termo que faz parte da discussão principal do texto. Está literalmente numa tabela, com uma única menção. A gente faz o trabalho do Ctrl+F, ali, né, que a gente tem feito bastante nos grupos, algumas pesquisas em torno de buscar algumas questões ali dentro dos livros com Ctrl+F, para perceber algumas recorrências discursivas, né? Aparece só uma vez, semiologia crítica, né? E isso vai ser um movimento que vai, de certo modo, ser herdado por várias pesquisas da semiótica crítica, assim, de buscar um pouco essas ideias, insights, lampejos que estão em textos menores, ou mesmo dentro de um texto menor, estão num lugar deslocado, como, por exemplo, em notas de rodapé, num pós-fácil, num comentário crítico, né? É tentar trabalhar também um pouco com essas, de certo modo, rastros, né? Ou ainda escombros, não exatamente, assim, mas um pouco com essas cinzas do pensamento, né? Aquilo que aparece, mas o autor que cunhou essa ideia não levou tão a sério assim e deixa um pouco como uma pista, né? E os trabalhos da semiótica crítica vão fazer muito isso, assim, tentar buscar um pouco essas pequenas cintilações dispersas em textos menores ou em espaços menores dos textos, assim, né? Acho que isso é um gesto de pesquisa que já surge nesse gesto inaugural de nomeação do programa de pesquisa como semiótica crítica. E o outro gesto, né, que surge desse gesto inaugural, né, é ir buscar um termo de um inimigo. Como eu comentei antes, né, a postura do Alexandre, a perspectiva teórica do Alexandre sobre o conceito de comunicação e sobre outros conceitos correlatos ao conceito de comunicação, como de representação, como de transmissão, eram muito distantes dos conceitos do Ciro, né?
Nosso grupo e o grupo do Ciro trabalha com textos semelhantes, com autores e referentes semelhantes, mas levando eles para lugares radicalmente distintos. E esse tomar um termo de um inimigo, né, o inimigo da semiótica, inclusive, né, por parte do argumento desse livro é contra a semiótica, e depois a gente tem os outros, aqueles famosos textos do Ciro contra o Peirce, assim, né, que são claramente textos de polêmica teórica contra a semiótica, e a gente toma um termo de um inimigo da semiótica para fazer ele falar de semiótica, que é um gesto muito caro a esses autores, como Derrida e Deleuze, mas é também um gesto muito caro ao Alexandre e vai se tornar também um gesto muito caro à semiótica crítica. A gente tem esse tipo de procedimento em alguns trabalhos da semiótica crítica, assim, de eleger alguns conceitos ou autores inimigos, não para negar eles, né? Não para dizer que o que eles estão fazendo está errado, não para dizer que a gente vai corrigir eles, mas em dizendo o que eles dizem, como a gente pode pensar isso a partir das nossas perspectivas e dos nossos objetivos conceituais, né? Esse conceito que eles estão usando para falar mal da semiótica diz coisas sobre a semiótica. Falando mal ou bem, diz coisas sobre a semiótica. E se a gente levar a sério essas coisas, o que isso pode dizer, talvez, de propositivo, não só de negativo para a semiótica, né? Que isso também vai se tornar, então, como eu comentei, um gesto muito particular das pesquisas desenvolvidas na semiótica crítica, né, e sobretudo desenvolvidas, né, ali pelo Alexandre, um pouco de certo modo, essa postura de provocação que o Alexandre tinha, né, de várias maneiras, assim, né, mas então esse colocar palavras na boca do outro, a gente poderia dizer assim, vira um pouco esse gesto de provocação e que se deve também, em grande medida, às nossas referências, né. A gente tem essa outra citação também do Deleuze, que é uma das... Eu trouxe várias das citações assim, que são chaves para as coisas que a gente fez ao longo do grupo, que eram repetidas muitas vezes, né, dentro das pesquisas, dentro dos encontros, dentro das reuniões. E tem essa citação do Deleuze, né, na Carta ao Crítico Severo, no qual ele argumenta um pouco a metodologia dele, sobretudo naqueles livros que eram os livros de história da filosofia, entre muitas aspas, né, como o livro do Deleuze sobre o Nietzsche, livro sobre o Bergson, livro sobre o Spinoza. E o Deleuze vai dizer, né? Eu sempre me imaginava chegando pelas costas de um autor e lhe fazendo um filho, que seria seu e, no entanto, seria monstruoso. Né? Essa ideia de fazer um filho pelas costas é uma citação cotidiana no grupo, né? Sempre foi. Que fosse seu era muito importante. O autor precisava efetivamente ter dito tudo aquilo que ele queria dizer. Esse é o ponto importante, né, desse movimento. Não é, de certo modo, assim, dizer, não, que o Ciro queria dizer outra coisa, né? Que o Bergson queria dizer outra coisa, ou ainda outros autores que a gente tratou criticamente assim no grupo. O que o Habermas queria dizer era outra coisa, né? Não, na verdade ele disse isso. A gente não concorda com o que ele disse, mas o que ele disse tem alguma potência. E se a gente desloca essa potência para um outro objeto, para um outro contexto discursivo, ou ainda se a gente leva de fato a sério o que ele disse, na radicalidade dos seus termos, porque às vezes os autores não levam na radicalidade aquilo que eles propõem, né? É, por exemplo, a crítica que o Derrida vai fazer ao Saussure, em certo sentido, né? Mas esse filho, então, precisa ser monstruoso, precisa ter um deslocamento naquilo que o indivíduo disse, né? Isso representa uma necessidade, porque era preciso passar por toda espécie de centramentos, deslizes, quebras, emissões secretas que me deram muito prazer, né? Que é um outro movimento muito próprio da semiótica crítica, né? Então, essa ideia de que aquilo que foi dito por certos autores, né, sejam autores da semiótica ou não semióticos, né? Vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, né? Trazer os seus conceitos, trazer aquilo que foi dito por eles, mas deslocar para algum outro lugar, né? Mostrar a importância, né, desse desvio, desse deslocamento, né? Que não faz sentido apenas repetir o que o autor disse, sim, e fazer isso de uma maneira também divertida. Eu acho que esse elemento aqui do prazer, trazido pelo Deleuze, ele não pode ser desconsiderado. Eu tenho uma importância muito grande aqui nessa ideia, né? A gente está fazendo isso, brincando com esses autores também para produzir textos que são interessantes, divertidos, que não estão só redizendo ditos, né? Então, esse movimento que é proposto pelo Deleuze é o que é feito com o Ciro e é o que é feito com todos os autores que a semiótica crítica vai tratar a partir daí. Porque ela vai, de certo modo, se assumir, então, como um catálogo de semióticas monstruosas. Essa ideia do filho monstruoso, ela vai produzir várias semióticas monstruosas. Ela vai desentranhar semióticas de diversos autores. E vai fazer isso desentranhando semióticas de autores que são da semiótica,
mas extraindo questões do pensamento deles que não são exatamente as mais conhecidas, as mais utilizadas, como, por exemplo, né, um trabalho que foi feito, né, primeiro pelo Alexandre, depois, né, com o Lennon e com o Nonino no artigo, e depois isso aparece muito fortemente na tese do João, aparece também em alguns trabalhos da Thais, o conceito de zeroidade em Peirce, que é um conceito que não faz parte dos conceitos mais utilizados da obra peirciana, né? Um conceito que está, de certo modo, relegado, é retirado da obra peirciana pelo Deleuze primeiro, né? Nas aulas sobre pintura, e depois é retirado desse texto do Deleuze, que também é um texto menor para ser trabalhado, né? Então, essa ideia de extrair uma semiótica de autores que são semióticos, mas uma semiótica que não está num nível mais evidente, e também extrair semiótica de autores que não são necessariamente autores tidos como autores de semiótica, porque não se enunciam como autores de semiótica. E aí a gente tem essa outra expressão que era muito utilizada também pelo Alexandre e para a gente no grupo, que a gente faz, né, a gente utiliza a semiótica que não ousa dizer seu nome, ou trata como autores de semiótica autores que não queriam se dizer semióticos, por motivos dos mais diversos, né, por não se reconhecerem como autores da semiótica, por não quererem falar de semiótica, ou ainda porque não falaram de semiótica porque estavam querendo de certo modo, se distanciar do que era o pensamento semiótico ali nos anos 60 e 70. Né? Acho que isso tem uma questão interessante aí para ser localizada. Né? E aí, nesse sentido, né, esse processo de descentramento, de deslize, de quebras, né, é o que vai tornar essa semiótica como crítica. Então, onde é que vem esse termo, né, que é jogado só um pouco pelo Ciro, mas que a gente tem que desenvolver de modo mais consistente para utilizar isso, então, como esse projeto de pesquisa, esse conceito de semiótica crítica. Porque é um termo que para nós se tornou um pouco autoevidente, mas ele não circula tão fácil assim, né? Eu já vi em eventos a gente ser questionado, né? Alguém vai apresentar, né? E as pessoas perguntam, às vezes essas perguntas de congresso que tentam fazer uma pegadinha, uma armadilha lógica. Se você está falando de semiótica crítica, quer dizer que tem semióticas que não são críticas. Teriam semióticas que são acríticas. Então a semiótica tradicional ela não tem crítica. É isso que vocês estão dizendo? Não. Toda semiótica é crítica. Na verdade, a definição do conceito de semiótica é ser crítico, porque ela está pensando na enunciação que envolve pensar na própria enunciação. Né? O que a gente chama de semiótica crítica é aquela que está sendo mais explicitamente crítica à própria semiótica. Essa semiótica que é meta-reflexiva, que está se desenvolvendo a partir dos anos 60, como eu comentei com vocês. Né? Explicitamente, né, um movimento iniciado pelo Derrida, ali, em 66, mas que é assumido por esses outros autores. Assim, né? E são autores que, então, ajudam justamente a elaborar o sentido semiótico de crítica. O termo crítica, que está sendo utilizado na semiótica crítica, está muito distante de uma ideia de crítica como juízo de valor, de crítica como julgamento, né? Ou de crítica como uma mera análise. Né? É crítica no sentido forte de crítica como proposto pelo Barthes. Né? Barthes vai falar muito da ideia de crítica, do conceito de crítica, e é um autor também muito caro para esse primeiro momento do desenvolvimento da semiótica crítica, por algumas questões, né? Acho que tem uma questão performativa, porque o Barthes foi há muito tempo ligado, um autor que foi ligado pelo campo, né, da semiótica, também pelo campo da comunicação, aos formalistas, à semiótica dos modelos, né? Por conta das mitologias, por conta ali de algumas coisas que ele vai fazer no Elementos de Semiologia. Não, o Barthes está ali junto com o Greimas, né, e outros autores nesse sentido, que foram aqueles que endureceram a semiótica a partir da sua formalização em modelos de análise. Né? E já desde o começo da semiótica crítica tem uma recuperação de um outro Barthes. Né? É o Barthes que está, de certo modo, tentando fazer uma perspectiva tão crítica, no sentido que o Barthes vai dizer de crítica, como ele elabora num ensaio do começo dos anos 70, chamada atividade estruturalista, justamente fazendo esse desdobramento do pensamento estruturalista. Ele vai dizer, o que o estruturalismo faz é uma crítica, muito semelhante ao que é a crítica literária. Só que a crítica literária para o Barthes já não é a crítica literária tradicional, né? Não é uma crítica do Harold Bloom. O que ele faz é muito parecido com a crítica literária. Ele não analisa o objeto do discurso, analisa o discurso. Então, o estruturalismo está analisando o discurso, mas mais do que isso, o estruturalismo analisa um discurso desmontando e rearranjando o discurso. Ele faz um desmonte e um arranjo, um princípio metodológico do estruturalismo. Né? Inclusive, esse ensaio do Barthes, parênteses, né? Já que a gente vai falar um pouco disso, sim, né? Esse ensaio do Barthes era um ensaio que o Alexandre gostava muito e queria desenvolver um texto de metodologia a partir disso, assim, pensando essa ideia de desmonte e de arranjo. Assim. Ele até apresentou na LAIC uma vez um esboço disso. Assim, né? Mas então, Luiz,
Desculpa te interromper, só repete o nome do ensaio do Barthes que ele fala da crítica que tu acabou de explicar, por favor. Atividade estruturalista. Não, tranquilo. Pronto, obrigado. Atividade estruturalista no Crítica e Verdade. Tá? Um dos que está lá no Crítica e Verdade. Então, crítica é isso, é olhar para um discurso e não fazer um juízo de valor desse discurso e também não analisar o objeto desse discurso, mas como esse discurso se estrutura. E, na verdade, a crítica, ela vem construir um outro discurso sobre esse discurso, né? Onde aquele primeiro discurso vai estar, de certo modo, desfigurado. Desfigurado é, de fato, o termo, porque não interessa a figura, não interessa o referente desse texto, mas justamente o modo como ele construiu o seu discurso. E também uma ideia de crítica que deve muito ao procedimento que o Derrida está fazendo, né? E aí também tem um outro texto que é importante para entender esse conceito de crítica nesse sentido, né? Que é a entrevista que o Derrida vai dar para Kristeva, que está no Posições. Em determinado momento da entrevista, o Derrida ele vai dizer, né? Em toda semiótica, estou falando de semiologia mais especificamente, né, mas a gente trata de semiótica de modo geral, né? Em toda semiótica tem um componente metafísico, a discussão do Derrida, né? Que ele vai dizer que é um certo autoritarismo da representação, né? Essa necessidade de ir ao significado e o significado que está posto, né? O signo tem um significado que fixo, como na semiologia do Saussure, né? A partir do momento que o significado é colado ali, ele está preso e vai ser sempre aquele significado do signo. Derrida faz uma crítica a isso. Ele vai dizer que toda semiologia tem um componente metafísico, ou ainda um componente autoritário, nesse sentido, um autoritarismo do significado, né? Quando eu proponho a gramatologia, não é para, de certo modo, superar esse componente metafísico da semiologia. Na verdade, a gramatologia não é uma teoria, é um estado de alerta, ele vai usar essa expressão, é um estado de alerta sobre as semiologias. Nesse sentido, é uma crítica da semiologia, né? Então, a semiótica crítica se quer nesse sentido, né? Próxima da gramatologia, como posta pelo Derrida. Um estado de alerta à semiótica. Estado de alerta semiótica para perceber quando está acontecendo um pensamento semiótico, mesmo que ele não diga seu nome. Então, essa leitura de estar sempre presente, alerta ao pensamento semiótico que está acontecendo, instando alerta ao pensamento semiótico que está acontecendo, perceber, tentar estar atento a quando ele está reproduzindo esses ranços, essas heranças metafísicas autoritárias, né? Certas heranças também fenomenológicas. Isso vai ser uma crítica que vai começar a ser estabelecida a partir disso, né? Então, o sentido de crítica da semiótica crítica é o sentido político, no fim das contas.